Oi, gente, eu vou falar agora do julgamento, o arcano 20, que é um arcano que está muito ligado às limitações aqui na Terra, as limitações que o ser humano passa aqui na Terra, os erros que ele comete, todos os erros que as pessoas cometem, a questão da crítica, de quanto a gente se autocritica e quanto a gente critica o outro, essa questão da crítica que é muito forte do ser humano. Fala de aprisionamento, assim como o diabo, o arcano 20 fala dos aprisionamentos, daquilo que nos aprisionam. Fala de esgotamento, de uma pessoa que está esgotada, que está saturada, está sem energia nenhuma. Fala de relação com o passado. Esse arcano vai falar da relação com o passado, de toda a nossa história com o passado, e que traz uma série de lembranças, memória e que isso traz uma massa imensa de sentimento, emoções e vivências, aprendizados, culpas, sofrimento. É uma carta que vai falar de dor, vai falar de problemas com o passado, vai falar de armadilhas, de crise de consciência, a pessoa reavendo todas as suas ações, todas as influências que ela teve na vida dos outros e que os outros tiveram na vida de cada um, de nossa vida. É uma grande preparação para como você vê o outro, como você analisa a influência das pessoas na tua vida. É uma carta muito ligada à consciência, e a consciência, ela para se desenvolver, ela vem através da crítica, da dor, da reavaliação do passado, que é necessário essa reavaliação, essa crítica, esse movimento crítico para você desenvolver a tua consciência. É muito necessário isso para a consciência. É uma carta forte, que ela sucede a carta do Sol. Então, pessoas que são muito inteligentes e que têm muita estrutura, elas costumam se questionar, reavaliar os erros dela e admitir os erros e mudar em relação aos erros e fazer esse flashback, esse feedback de o que tem que ser mudado, transformado na vida delas. Pessoas fracas e frágeis não costumam fazer esse feedback, essa reavaliação, porque é muito inteligente você reavaliar os seus erros, mudar a maneira de agir e mudar o comportamento, que isso vai trazer mais assertividade. Então a carta 20, ela é muito importante para o crescimento interno de uma pessoa. Porque se uma pessoa cresce externamente, materialmente, e não acompanha esse crescimento com crescimento interno, ela pode ter essa divisão, essa ruptura, e ela não ter compreensão dela mesma e do mundo e ter a parte material alta. E pelos 22 arcanos, pelo caminho dos 22 arcanos, o caminho do ser humano é crescer internamente e externamente, né? Mas internamente é o caminho mais importante de crescimento. Até muito mais importante que o externo, porque é o significado que as coisas têm na nossa vida, né? Não é a quantidade de dinheiro que vai trazer um real significado, mas a tua relação com o dinheiro, a tua relação com o trabalho, a tua relação com as tuas atividades, com aquilo que você constrói, com as tuas ações. Isso é muito mais importante que o montante de dinheiro em si, né? Mas é o ser humano dentro do crescimento moral, ético e emocional, sentimental, de consciência, e dentro desse contexto grande, que o ser humano dentro do contexto material, mental e espiritual, que são 3 caminhos, né? Vamos imaginar que esses 3 caminhos têm que estar unidos, entrelaçados, e o ser humano tem que desenvolver nesses 3 caminhos. Mas, eventualmente, as pessoas se dispersam e desenvolvem mais o espiritual ou mais o material, ou muito material e zero emocional, zero a mente. E a pessoa que não tem nenhuma relação com a mente dela, que não se trabalha em termos de emocional, sentimento e mente, ela vai ser uma pessoa atormentada, né? O que acontece com muitas pessoas, são atormentadas porque estão carregando um peso que é do passado, que são culpas, sofrimento, arrependimentos, mágoas, raivas,
muitas massas de situações, de vivências, de memória que ficam no inconsciente mal resolvidas, que estão ligadas à carta do julgamento. A psicanálise só tem 100 anos na história da humanidade. Mas o tarô, no ano 499, no final da Idade Média, já falava de atormentação psíquica, já falava de atormentação mental. Naquela época isso podia ser relacionado à religião, mas não, o tarô já tinha essa imagem, essa projeção dessa vivência da mente do ser humano, o quão importante era. Dentro dos 100 anos para cá de psicanálise, o ser humano desenvolveu muitas terapias e muitas formas de trabalho com a mente. Mas por quê? Porque o ser humano está percebendo que a mente é um grande propulsor do equilíbrio do corpo, da saúde mental, física, e que o espiritual também contribui para isso, também está aliado a isso. Se você tem o espiritual dentro da visão ética, de honra, dignidade, de valores com coletividade, isso ajuda na tua sanidade mental, respeito a esse código de éticas. Até ecológico, Hoje em dia, até ecológico, a gente tem uma consciência agora ecológica que não se tinha antes, Então esse arcano é muito importante, o arcano do julgamento. Fala de uma grande crise, um grande tormento, é uma grande puxada na vida da pessoa. Pode ser essa crise de meia-idade, onde a pessoa reavalia tudo que ela fez da vida dela aos 40, Ela começa a reavaliar todas as ações dela durante a vida dela. É uma crise pesada, porque se você não tem uma estrutura interna e uma paz interior, você pode ter uma grande depressão, uma grande tristeza, É uma carta que se assemelha aos amantes, sim, se assemelha aos amantes, porque fala daquela crisezinha, que a carta 6 é uma crise maior, e é uma carta que se assemelha à carta da justiça, que é uma carta de cobrança, de embate. Também se assemelha à carta da lua, que é onde tem também todos os aprisionamentos do passado. Todos os aprisionamentos do passado, eu diria que o julgamento e a lua são muito fortes, Os amantes já vai falar muito da tua crise em relação à relação com os outros, com a sociedade, com os seus desejos, suas atrações, suas raivas, seus ódios. Esses amantes vai falar desse embate, E aqui já tem a perspectiva do passado também, das memórias. Então essa carta é muito importante no tarô, a carta do julgamento. E ela precede a carta do mundo, que é uma grande porta que se abre. Mas o ser humano tem que sobreviver à própria mente dele. Porque o maior inimigo do ser humano está na mente dele. O maior boicote que ele tem é ele mesmo, Porque se ele aprende a reagir às situações, transcender as situações e superar e ter uma boa comunicação com o seu mundo interno, ter uma boa fluidez, um bom diálogo com a sua consciência, ele não terá nada impedindo ele, a não ser ele mesmo. E ele conseguirá ir adiante e abrir outras portas novas, que seria a carta do mundo. Porque quem está preso nesse diálogo de culpa, ressentimento, raiva, atormentação, memória, trauma, recalque, pode paralisar e não abrir porta nenhuma depois, não ir para outra etapa. É onde o ser humano se trava, se bloqueia. É o maior inferno humano, é a mente do ser humano. Não há nada pior do que a mente para criar o grande inferno de cada um. Obrigada.